Vamos fazer isso então. Vamos fazer uma oração em nome do reino vegetal, do reino mineral, do reino animal. Vamos lá. Vamos. Hum, uhum. Vamos respirar bem fundo, sentir essa energia, acordar o corpo que está na preguicinha. Vamos apertando os nossos braços, sentindo a vida que passa por eles, apertando os ombros. Vamos nos abraçar. Vamos nos abraçar. Vamos nos abraçar. Porque nós somos compostos, né? Nosso corpo é composto por minérios, por água, tudo que a natureza nos compõe. São muitos átomos, muitos, muitos e muitos, vibrando energia. Então, eu queria agradecer, começar o dia de hoje agradecendo ao reino vegetal, todas as árvores, todas as plantas, todas as florzinhas, todos os matos, as gramas, todas as folhas, plantas de folhas, plantas em haste, todos os frutos. Vamos agradecer a existência de cada um deles que compõe a nossa flora, tão rica e tão vasta, brasileira, de todos os hemisférios, de todos os cantinhos do nosso planeta, que passam por muitas provações para sobreviver, que se adaptam, que dão exemplo para a gente de adaptação, de força, de resiliência. Vamos agradecer a vida delas, vamos agradecer a clorofila, as plantas que a gente come, que a gente pode comer. Todas elas compõem uma parte muito importante no ecossistema. Muito bom. Todas elas, nas grandes florestas que são responsáveis pela nossa água, de alguma forma, recebem essa chuva pelo solo. A chuva vai até o lençol freático, se acumula ali, para sair nas nascentes dos rios, que fazem chover e mantém esse ciclo funcionando tão perfeitamente. Consegue imaginar? Olha como é bonito. Vamos pedir também pela proteção, para a conscientização do ser humano em relação à natureza. Se cada um zelar um pouquinho, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue. Embora a gente pareça pequenos beija-flores nessa imensidão, a gente consegue. Se a gente cuidar um pouquinho do nosso lixo, de produzir menos lixo. Vamos agradecer agora ao reino mineral, com todos os seus elementos, toda a sua força, toda a sua paciência. Para cada pedra se formar exige tempo, muito tempo. Elas são resultado da resistência, resultado da resistência positiva, da junção de elementos. Elas têm um poder imenso que a gente pode, inclusive, usar a nosso favor, nos alinhando à energia delas, das pedras. Mas não são só as pedras, né? Muita coisa compõe o reino mineral, que é uma outra área também muito explorada pelo humano. O que a gente pode fazer é assinar algumas petições, tentando impedir alguma coisa, e orar, não é mesmo? Pedindo proteção, porque, enfim, pedindo despertar de consciência dos donos dessas empresas, dos funcionários dessas empresas, para que eles respeitem um pouco mais, para que haja limites, para que não aconteça o que aconteceu com a Vale, no Córrego do Feijão, para que não aconteça o que aconteceu em Mariana. Brumadinho e Mariana são exemplos de uma exploração desenfreada, de burlar a ética e as leis, que isso não se repita. Vamos agradecer agora aos nossos animais de estimação e a todos os animais que existem no nosso reino animal. Todos eles. Vamos tentar imaginar cada local, cada cenário onde estão agora os elefantes, onde estão os leões, onde estão as milhões de espécies de formigas, os pássaros, muitas espécies de pássaros, os macacos, as corujas,
todos os bichos, os nossos cachorros e gatos, nossos animais domesticados, que muito nos fazem companhia, que muito nos ensinam sobre o que é amor incondicional. Vamos agradecer a existência deles na nossa vida, pelos que permanecem agora, pelos que já passaram por ela. Os animais têm um campo energético também muito forte. A gente pode se conectar melhor a ele. Também bloqueando esse animal de sofrer, porque quando ele é muito nosso companheiro, ele acha que precisa curar nossa energia. Então a gente também pode bloquear ele disso, para que ele não sofra indevidamente. Cada um com seu campo, com a sua responsabilidade energética, cada um dando seus passos. A gente pode também agora se conectar com o nosso animal de poder, que é o animal que se alia a gente nessa vida, de acordo com o que a gente mais precisa para elevar, com o intuito de também guiar e proteger os nossos passos, sempre em direção à luz. Respira fundo, visualiza esse animal. Vamos agradecer pela existência dele, do nosso lado, sempre que convocado. Se você ainda fica um pouco confuso sobre qual é o seu animal de poder, porque em meditações aparecem animais diferentes, é só ir persistindo na conexão, que ele se mostra fidedigno, porque ele também está te conhecendo, vendo o que que você precisa exatamente. Não te conhecendo energeticamente, ele sabe que você está aí, ele está com você desde sempre, mas como aparecer é como você precisa. E para entender o que você precisa, ele tem que entender tudo, inclusive quais aberturas você dá, para esse despertar de consciência também. Você precisa entender todos os seus processos. Em cada fragmento de vida que a gente assume, ele é um, porque as nossas necessidades são individualizadas. Então, em cada um, ele se apresenta de uma forma. Vamos lá, segurar nossa gratidão. Voltando aqui, calmamente, abrindo os olhos. Que delícia, esse é o poder da oração, gente. O coração fica assim. E é bom sempre percebendo o que, que o corpo sente quando você fala, quando você ouve e repete internamente o que eu tô falando, à sua maneira, o que, que acontece com o seu corpo, né? Cada um vai sentindo uma coisa. Tem lugares que bate mais, tem falas que bate mais. Aí você pode depois ir se perguntando, se questionando por quê, onde você precisa aprofundar. Chegou no animal de poder, sentiu a garganta fechando, alguma coisa assim, sentiu o coração disparar, enfim, que delícia. Muito bom, muito bom. Bom dia, Marcos. Interessante Bom quando dia, você passa por Nave. isso. Interessante que é a mim. Bom dia a todos. Interessante quando você passa por esses elementos, essas áreas, né? Vegetal, reino mineral, as águas, o animal de poder. Isso tudo me lembra que tudo é relação. Tudo é a relação que a gente estabelece, né? A partir disso que vão surgindo as reflexões e vai se construindo a própria existência, assim. E eu acho que é um chamado, um convite, assim, como é que você está se relacionando com o mundo vegetal? Como é que Tá. você se relaciona com o mundo mineral? Como é que você enxerga, que você troca? Como é que isso está na sua vivência? Do cotidiano, da espiritualidade, do seu modo de vida? É mesmo, Então, sabia? quando a gente fala de exploração, a gente está falando de um tipo de relação que a gente está estabelecendo com a Terra. Sim. E isso, assim, é muito profundo se for analisar. É mesmo. O ideal mesmo é saber, inclusive, a origem, né? Mas é muito difícil conseguir saber. Mas é verdade. É porque globalmente também a gente vive esses jogos de dominação, de colonialidade em relação aos povos e às culturas. É, Então, principalmente assim, aqui no Brasil, nos países do Sul e tudo, a gente tende a ser os países que oferecem a matéria-prima. os Então, detentores é da aqui que se matéria-prima. encontra a grande massa É, da exploração, do trabalho, né? Quando você fala assim que das leis e tal, do desrespeito às leis, é meio que e aqui que outros países, outras corporações encontram um lugar para simplesmente explorar, né? Tirar a nossa matéria-prima, lucrar com isso, explorar os trabalhadores, né? Para que depois, inclusive, a gente compre os produtos que a gente mesmo dá a matéria-prima para que os produtos sejam sim, solventes, enfim. sim. Então, É isso mesmo que tudo é acontece. relação.
Então, agora a gente está falando da relação entre forças, entre soberanias, entre países Relação de governantes. poderes, Então, a relação de poder, relação de ser, com isso tudo. é mesmo. Então, Tudo, né? Você a gente pensar, vai tipo o petróleo, que é algo que a ampliando gente consciência. precisa para se locomover. É um fruto de uma grande exploração. Já rendeu guerra, tipo o petróleo. A gente estabelece relações pesadas, né, com os reinos. Porque, assim, o nosso alimento vem da terra. E você acha Mas, mesmo que todo mundo faz rodízio de plantio? Você não pode pegar um terreno e plantar nele soja para sempre. Você tem que fazer o rodízio. Aí põe milho, aí põe tomate, sei lá. Não sei o que é permitido, né, dentro do mesmo rodízio. Mas você tem que fazer o rodízio. Aí não fazem. Aí primeiro desmata para abrir espaço para plantação. Aí depois planta desenfreadamente e tira todos os nutrientes da terra, que já não para está vender. boa o suficiente para nutrir aquele alimento que chega na mesa, que já não tem tudo que ele devia ter em relação a vitaminas e minerais, para vender, para com essa justificativa da quantidade enorme de gente, né, no planeta. As pessoas precisam se alimentar, não sei o quê. Só que não é isso. É uma industrialização, porque se as pessoas também comessem o que é da época, seria diferente. O que é da região e o que é da época. Mas não, as pessoas querem comer tudo o ano todo. E aí você sai do ciclo natural que a natureza te oferece, né? Você fica. E isso junto, né, somado à questão da Bom divisão dia, de terras. Daniel. É, Bom dia. Porque existe uma pequena parcela da população que tem uma grande, imensa quantidade de terra, principalmente se tratando do Brasil, que é um país muito grande. é, Então, as pessoas que não têm também ficam, de certo modo, ou seja, reféns, ou seja, não podem plantar, não podem estabelecer uma outra relação com a terra, nesse sentido do alimento. Então, realmente são sistemas e sistemas. é. E cabe a nós, assim, também esse papel de refletir sobre isso, sabe? De ir quebrando essas crenças, esses paradigmas, de que precisa ser assim, de que sempre foi assim, de que é normal. Né? Não, Exatamente. não Em sempre foi relação ao assim, isso nosso é alimento, construído principalmente. Sim, é isso. socialmente, historicamente, né? Então, Como a gente vai levar a nossa vida, né? Isso importa muito. economicamente, É. Quais escolhas a gente vai estabelecer? Porque é tudo uma escolha, mesmo quando você segue um fluxo pré-estabelecido, você já está escolhendo. impacta a nossa vida, individual e coletivamente, tudo isso que atravessa nas relações de interesse, de poder, do alimento, do petróleo. E veja, se a gente explora sem consciência, isso não pode gerar bons frutos. É. Tem muito para pensar. Tem muita coisa assim que a gente não quer olhar, sabe, também. O Ou papo não vai, faz vista aprendeu a grossa. olhar, né? Faz vista Ou não grossa aprendeu mesmo. a olhar. E aí a gente vai entrando em anjos e demônios. É. Porque a gente acha que precisa de certas coisas para viver. Mas quando você começa a pensar sobre, você não precisa. Você precisa de muito pouco. Mas, enfim. Você precisa de conhecer. E aqui eu não estou falando de um conhecimento científico, eu estou falando de legitimar o seu conhecimento, a sua análise do cenário. Começar a exercitar isso. Isso. Que é por onde, é a via pela qual você compreende o mundo. E você estabelece as relações. Se eu acho que não tem nada a ver eu comer sei lá, né? Eu alimentar um certo tipo de indústria, né? Ou eu vou pensar sobre isso. Então, a forma que a gente pensa também vai modificando a forma como a gente vive. Ou melhor, estabelece a forma como a gente vive. Estabelece, é isso. É isso. E aí você vai pensando bem, tem coisas que deixam de fazer sentido mesmo. Por isso, Exato. E isso tem a ver com romper crenças, com se, como é que fala? Pensar de modo diferente, né? É rever suas crenças do sistema que a gente nasceu já, mundo assim. Mas isso não é normal, assim. É construído. sim. Vamos para a nossa leitura, Vamos que se lá? O deixar a tema gente hoje parece empolga. interessante. Muito interessante para rever os nossos próprios Interessante. conceitos de irrelações. As relações vêm da Porque exploração? Como é que estão suas relações? o homem tende a falar muito, aqui já com o texto aberto, nessa questão dos demônios, né? Como uma O forma, tópico é assim, esse, inclusive, agora, anjos e demônios. longínqua, ou então como uma forma separada de si, né? Esse lado demoníaco, né? Esse lado que possui, né? Que Possuído explora pelo mal. mesmo. Então, e quando a gente Não é? fala A dessas exploração é questões de horrível. exploração,
quando a Mas, gente fala da forma como a gente estabelece a relação com o mundo, a gente também está falando do tema de hoje, assim, porque se a gente não enxerga essas coisas, a gente tende a demonizar, a gente tende a não compreender. Aqui já usando, né, não sei como é que você vai trazer, né, demônios, mas assim, usando a linguagem, um pouco da cultura, assim, que a gente fala, né, de demonizar as coisas, né, que não sim, podem ser faladas, ou que sim. não estão no, na alçada do nosso conhecimento, vão ficando demonizadas, distantes demais da gente mesmo, que é humano, é a gente que É porque estabelece, olha que como é constitui interessante. Isso também essas coisas. acontece ao contrário. Quando o negócio é muito diferente do que você faz, do que já estava pré-estabelecido, você também demoniza. Isso, Isso é assustador, né? tudo que está fora, né, Tudo que é da diferente, compreensão. desconhecido, tudo que quebra paradigma. Que a pessoa está tão vinculado naquilo que ela não consegue compreender. No Às início, vezes você você está lembra muito que no que dia a os dia, você não veganos. compreende alguma coisa que alguém faz, você não está compreendendo a linha de raciocínio, ou enfim, você tende a achar errado, É isso. né? Só porque é uma coisa que você não está compreendendo. E a maioria das pessoas não só acha errado, como quer encerrar o assunto. Tipo, não quero nem ouvir, porque não compreendo, não me interessa, então eu fecho. Tem isso também, tipo, você não vai para o diálogo. Você não deixa essa porta Só aberta e fala, tá uso bom, não aquilo que tô eu quero. entendendo, então deixa eu ouvir, para ver se o argumento é bom, se eu compreendo, vamos ouvir. Minha postura é essa, mas é isso, a maioria das pessoas não faz, a maioria fecha a porta, mesmo. Se for uma conversa, a pessoa levanta e sai. É, É diz que impressionante. vai encerrar a entrevista. É, é É, isso. é isso. Vamos lá. Anjos e demônios, 128. Os seres, que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos? Uma pergunta. Não, esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Interessante, ele falou os que se acham, não os que são. Fala os que se acham no mais alto grau, que não necessariamente estão, né? Olha o jeito que ele fala. Aí tem uma explicação ali. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se anjo bom ou anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Uhum. Então, a palavra anjos se refere a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. É, Esse, foi isso que ele esse, disse. Por isso que é importante nomear, né, gente? Nomeia. Quer falar com seu anjo? Fala logo o meu anjo da guarda. Ou quer falar com um arcanjo, arcanjo Miguel. Sabe, já tá com o nome. Vê qual anjo você se conecta mais, que parece que faz mais sentido pra você. E pede a proteção dele. sim, Mas eu já falei sobre isso 121. também, sobre dar detalhe, né? Dar detalhe pro universo. De tudo, assim. Não fala por falar, não. Dá detalhes. Vamos na próxima? 129? Quer acrescentar alguma coisa? Ah, Tá. 129. Os anjos hão percorrido todos os graus de escala? percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade, e que, muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditam que eles foram sempre assim. Olha só. Isso aqui dialoga com o que a gente leu ontem. Os Uhum, espíritos são simples e ignorantes e vão se desenvolvendo a partir do conhecimento, o seu livre-arbítrio e a isso. liberdade de escolha. É, que vai Então, determinar a velocidade da elevação. Não pode. eles não são criados, enfim, nem bons nem maus, nem perfeitos e nem imperfeitos. Assim. Uhum, Na verdade, não são criados perfeitos, né? A gente acredita que eles são perfeitos, essas entidades, né, que a gente né, adora, deusifica, mas são espíritos que se desenvolveram, que passaram já por essa caminhada, é. É, por também isso que podem nos imperfeitos, guiar, e inclusive, né? atingiram a perfeição. Já passaram Como por é? isso. Por isso que podem nos guiar, já passaram por isso, né? Então, mas a gente tende a achar que sempre foi assim. Olha de novo Ah, esse sim. pensamento monetizador. É, porque se a gente Na distancia verdade, eles a são perfeição bem da mais gente, velhos, é mais né? fácil viver. A impressão que dá é essa, né?
Se a gente distancia a Como é? perfeição da gente, é mais fácil viver. E se a gente fala assim, Eu ah, eles sei que eu foram não sou. criados assim. Pronto, exato. Eu não fui criada assim. É, Não preciso atingir a perfeição, isso não faz parte da minha condição humana. isso. Não preciso trabalhar por isso. Nossa, Nossa, eu achei nossa. profundo isso, essa resposta que ele dá. Inclusive na primeira parte, né? O seu mundo não existe de toda a eternidade. Não foi sempre assim. E os espíritos têm os caminhos que eles percorreram. É que a gente está desde um ponto. É, A gente está enxergando eles a partir de um ponto, é isso. não a sua totalidade. Mas é que é uma coisa nossa, humana também. A gente tende a diminuir a, o trabalho, o esforço do outro. A gente acha que se o outro é bom, foi um milagre, sabe? Ah, mas ele, Uhum. nananã, ah, mas não sei o quê, ah, sabe? Você não dá o crédito de merecimento à pessoa que trabalhou, sei lá, 30 anos pra chegar onde chegou. Você fica, ah, mas era de uma família e tal, ah, isso é horroroso, horroroso, sabe? Precisar jogar a pessoa nesse lugar, de mostrar as facilidades que ela teve na vida, entendeu? Sendo que na verdade nem existiu, ó, até caiu a parada aqui. São pessoas com problemas reais de merecimento e que procrastinam muito em geral. Aí elas tendem a diminuir o valor do outro para justificar onde o outro tá. Isso é muito ruim, porque na real todo caminho Essa resposta que estruturado, ele dá explica isso, né? Esse pensamento. o que que explica? Essa resposta que ele dá, né, fala sobre esse pensamento, né? Exatamente. Determinista, né? Assim, a pessoa nasceu assim, com esse privilégio e tal. Sem olhar o Fica sabendo que o caminho mundo que ela percorreu. onde te achas não existe de toda a eternidade e que que esses muito tempo antes que existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Entendeu? Assim, a gente tá aqui, aí eles estão aqui, né? Passando. Tô fazendo a linha histórica, né? Aí a gente olha eles daqui, eles aqui. Mas é porque essa parte aqui, ó, fiquei escura de novo. Essa parte aqui, a gente tá desconsiderando. A gente tá achando que sempre foi isso aqui. Porque a gente desconsidera o que a gente não vê. E porque a gente tem um Mas negócio egóico, né? agora temos o conhecimento, né? É, Embora a gente não saiba qual foi a história desses espíritos todos que se encontram mais elevados, a gente sabe que foi um caminho percorrido. Ele não foi criado assim. sim. A gente consegue chegar mais próximo, né, do que realmente foi. É. 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom se houvesse criado seres deputados eternamente ao mal e infelizes? Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e creem lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Nossa, papo reto. Essa é quente, Não, hein? já começa assim mostrando que isso do mundo inferior não é um mundo inferior, tipo o reino de Hades, saca? Não é isso, né? Ou é Ares, o deus da guerra, o deus da morte, deus da morte, Hades, né? E aí, É, não é isso, esse mundo inferior, embaixo da terra, né? O inferno, né? Olha isso que ele fala, do jeito que ele fala, dá pra entender que é um mundo inferior, que é o mundo que nós habitamos, tipo, dentro de nós, sabe? Aquela parada de luz e sombra. O inferior é a sombra, é onde habita a sombra, que eu preciso acessar. Então ele já fala que tá não chamando o tem nosso mundo de demônio. inferior. É. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, em que habitas, em outros semelhantes. E em outros semelhantes. Então, tipo, o Mas mundo quem são os inferior está em demônios? cada um de nós. Ah, Quem são os demônios? São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. Distorcem, distorcem as qualidades de Deus. Aí diz aqui, e lhe creem lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Essa parte é muito atual, muito, muito. porque são pessoas que distorcem um conceito de Deus, ou o que ele chama aqui das qualidades, e que acreditam serem agradáveis, mas que cometem abominações em seu nome. Isso. Que é aqueles que pregam que Deus é o quê? Vingativo. É, Se quem vende você um lugar não no fizer céu, isso, né? você não. Exato.
Foi a forma que eu entendi aqui que ele está chamando Não, de total, demônios. é Que isso. há demônios, eles habitam teu mundo inferior, em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e negativo, e creem em serem agradados pelas abominações que cometem Imagina o em seu susto nome. quando descobre que tudo que fez a vida inteira era, na verdade, algo demoníaco, sabe? Só que fazia em nome de Deus. Gente, que É loucura. o Antes de falso, qualquer né? coisa, a gente tem que seguir nosso coração, cara. Quando apresentar qualquer Mal dogma na mesmo, nossa né? frente, segue o coração, porque assim, se não for pela amorosidade, não pode estar certo. Isso é muito sério, né? Esse Quantas negócio de pessoas? Deus punir, né? É um negócio que a gente precisa Rever. trabalhar, tirar da nossa matrix mental, do Deus punitivo, Total. vingativo. É o pecado, né? O pecado. Você Aí não vai tem. para o céu. Olha só, né? Se eu fizer determinada coisa, eu não vou para o céu. Não vou pertencer ao reino dos céus. Isso, assim, é uma atrocidade, né? Contra a tua própria alma. Assim. Nossa, muito. Até porque você pode Você está viver o céu acreditando que na você não terra, merece sabe? o que é Aí bom. você distancia você da luz quando você faz isso. Você tá deixando de viver o céu aqui, inclusive. Além de te tirar do campo de visão, né? De conexão com o céu, com essa luz, com o Criador, né? Você ainda se impede de chegar nesses lugares de iluminação e de consciência em vida. Nossa, isso é muito doido. É um auto-boicote gigantesco, né? Auto-boicote, porque se a gente for pela autorresponsabilidade, tudo é nossa, tudo diz respeito às nossas escolhas, gente, é isso que eu quero dizer. Mas sim, você pode ter sido influenciada a vida toda, vir de uma família assim assada. Mas é que é muito Mas então, castrativo outra isso, é coisa muito que tem, limitado. Você achar que qualquer coisinha é coisa do demo, sabe? Tipo assim, vai fazer um chá com erva assim assada, é coisa do demo. Vai fazer um banho de erva, é coisa do demo. é isso que eu ia falar. A diversidade religiosa e de crenças e de práticas espirituais são demonizadas. As que não Precisava interessam a disso? determinados dogmas. Exatamente. Precisava, porque Então, esses assim, dogmas existe um querem essa tipo de saber. supremacia. Eles querem o poder. E o poder vem da onde? Da Pois é, opressão. disse tudo. Isso é E como é que a gente vai muito. fazer? A gente tem que olhar para essa diversidade de crenças religiosas e Sim. tal e legitimar a partir do que a gente hoje sabe. E existe esse paradigma que quer demonizar, mas está errado, está equivocado. É, porque Empobrece a nossa experiência. na verdade, cada um de nós vai ressoar em algum lugar. Então, assim, tá tudo certo a diversidade. Você vai se conectar com isso, com aquilo, né? Mas compreendendo que no fim das contas chega tudo no mesmo lugar, tá todo mundo falando a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, assim, primeiro, entender o que conecta com você, respeitar esse lugar de ancestralidade mesmo. E a partir disso entender que se alguma outra pessoa, instituição, qualquer vínculo que tenha a fé ou a espiritualidade em voga, ele não pode achar que ele é o melhor. Se esse lugar ou essa pessoa acha que é o melhor, que ele é o certo, que ele é o correto, que só quem tá ali vai pro céu, que nananã, já tá tudo errado, porque o amor divino não passa por isso, por esse lugar de exclusão, muito pelo contrário. Ele integra, inclui. Então, assim, gente, é o básico. É você ver de que lugar vem essa crença. Porque, assim, eu acho toda religião limitante, limitadora, né? Lotada de dogmas e interpretações do humano a partir do seu próprio interesse. Mas você aí pode achar que não. Que a religião é algo que constitui a sua forma de ver a vida, que você precisa dela para seguir seus passos. Você precisa desse dogma. Tudo bem, eu compreendo isso. Mas você tem que se questionar. Você está partindo de que lugar? É um lugar que integra, é um lugar que oferece amor em sua magnitude, ou é um lugar que exclui, que julga, que pune, que condena por causa disso ou daquilo? Então você precisa fazer essa reflexão, inclusive para saber se aquele lugar merece a sua alma, a sua entrega, seu compromisso, né? Essa é uma questão muito séria. Muito sério. Muito sério. Muito sério. A Porque se gente você sabe o que a não história já quer, mostrou pra gente. E a gente tá se você não repetindo. Tem gente quer, ainda sendo oprimido, cara, nessa altura do campeonato. Não podendo expressar exato, suas crenças, sua verdade. Donos de exato. terreiro vendo lá pegar fogo, vendo pessoas entrando e Sim, quebrando tudo na favela, porque o chefe do tráfico se aliou a um culto evangélico e ele acha que nenhum mais terreiro de Umbanda pode funcionar naquela comunidade. Tipo, gente, pelo amor de Deus, uhum, sabe? Você é do grupo de Jesus? Então pensa, Jesus faria um negócio desse? Gente, Jesus era do povo, ele curava leproso. Então abre o olho. é.
É isso, assim. A gente tem que compreender Bom essa dia, questão. Jande, Nathalie, bom dia. Bom dia. Não, assim, fico pensando a respeito da liberdade, né? A gente tem liberdade de escolher, de entender a nossa escolha, de compreender um lugar que é melhor pra gente, que a gente se sente melhor. E Sim. aí, a gente quer achar que só, é o que você disse, né? Assim, só esse lugar que é um lugar empoderado de conhecimento. É, E aí você mata as outras formas de conhecimento, de práticas religiosas, de espiritualidade. E literalmente você mata, você extermina. Que é o exemplo que você disse aí do que tem acontecido no Rio de Janeiro muita e coisa. em tantos outros lugares. Aqui a gente chega a falar não de uma morte simbólica, mas de uma morte real, de uma Real. ameaça De real uma a essas pessoas, violência. a essas comunidades, a essa cultura. Gente, a É. gente já exterminou tantas culturas É no Brasil. extermínio. É isso mesmo. É Será que a gente assustador precisa isso. exterminar mais? É. E assim, que lugar é esse que a pessoa entrega para o ódio? Que lugar é esse que a pessoa acha que causar o mal ao outro nesse nível é bom? Não tô entendendo. Sabe? Tem que ser uma alma muito vendida, mano. Pra ver Mas é isso isso, né? e. Fere as leis de Deus e é justamente isso aqui. Crê em serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. É exatamente isso aí. Exatamente. Por isso que esse livro, cara, tem tanta sabedoria. Vai lá, tem uma explicação. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Por quanto tempo o grego, por quanto o tempo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência. Nossa, daimon de demônio significa gênio, inteligência. E se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por Só dentro. fazer um Fala. parênteses, eu sei que a gente está meio apertado de tempo, mas é que justamente essa questão da inteligência que a gente falou agora, de um outro conhecimento, de um outro saber, de uma outra forma de praticar algo. Sim. Então, quando a Então, gente mas chama aqui algo de também chega no mesmo problema, a lugar, gente, sabe? É um conhecimento que ele só foi acessado, a gente já falou disso aqui. A gente usou um código diferente para interpretar, mas chega então, no mesmo lugar. Então, são conhecimentos mas a gente está valorosos dizendo em que é igual. mal, a gente que demônio na cultura hoje é mal, é uma coisa ruim, aquilo que é uma outra forma de inteligência, de conhecimento. É, ou o próprio conhecimento. Porque por quanto tempo Sim, a Igreja Católica não impediu as pessoas de lerem a Bíblia? A Bíblia era em latim, quem era, só lia quem conhecia o latim. A maioria das pessoas eram analfabetas, quem ainda falava latim e conseguia ler? e o conhecimento que, como um todo, né, que a gente É fala, o conhecimento. É isso. o Deixa as pessoas. conhecimento. Até hoje é assim, gente. A política do pão e do circo é isso. Você impede a pessoa de ter conhecimento, de saber as coisas do mundo. Não é o mundano. O mundano é esse também, tá ligado ao conhecimento e à inteligência. De saber o que tem direito, o que é dever. E aí você impede essa pessoa de acessar as coisas que ela precisa pra te afrontar. Porque quando você conhece, quando você tem inteligência, você vai o quê? A luta, né? Isso é perigoso, perigosíssimo. Você mora em Brasília, minha amiga. Brasília foi construída por isso, para colocar longe da população o conhecimento sobre o que é, sobre o que é. Põe longe, isola lá, para não correr o risco, porque quando era aqui Porque, no Rio de só para Janeiro era explicar, como? Brasília nem sempre esteve aqui desse jeito. Ela foi construída Ela para foi isso. Só construída para para isso. agilitar. É, exatamente. Eles tinham um interesse Levantaram nisso. ela do nada, aí, no meio do país, num lugar desabitado na época. Leva todo mundo, Assim. vai, imigrante de todo lugar. Migrante, que são os de dentro do país migrando para a região. E até hoje, assim, a experiência para estar lá no Congresso, você vê assim, que é um lugar muito distante de como se estabeleceu as cidades aqui ao redor. É, que coisa, Não né? é fácil o acesso, ainda hoje. É, É isso. é isso. E eu Tava aqui no acho Rio de que Janeiro, então, rolava o quê? Pancadaria, meu bem. Perto do povo, faz manifestação, vamos todo mundo pra lá. Agora aí tá longe. Não dá pra juntar o Sudoeste inteiro aí. isso é uma tática de guerra, O né? Sudeste inteiro. É uma tática. É isso, isolar a população do conhecimento. Só Vamos fechamos. ficar por aqui. Ah, não, ali continua, né? É, foi mal. Ah, isso tudo aqui é a continuação. Achei que acabava nesses dois parágrafozinhos agora que eu vi. Sim, vamos encerrar. Pessoal, muito obrigada, foi ótimo. A gente sempre termina achando que podia ter lido mais, mas é isso. O tempo é esse, o tempo não é nosso, e a gente vai seguindo o fluxo das coisas que vem na cabeça, que a gente acha que precisa comentar, que é interessante, que a gente quer pensar e elaborar melhor sobre. Faz parte também, espero que vocês tenham gostado. Ju, muito obrigada, amiga, pela Eu companhia que mais agradeço. uma vez. Mais uma vez, semana que vem estamos de volta. Isso, terça, quarta e quinta, 5h30. Isso aí. Beijo, tchau, pessoal. Beijo para vocês todos.